Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre um dos problemas que costuma aparecer no extrato previdenciário, que são as remunerações inferiores ao salário mínimo, tá? Isso é muito comum de acontecer e gera alguns problemas na hora de solicitar benefícios no INSS, tá? Tanto benefícios por incapacidade, como também aposentadoria e pensão por morte. Então é um tema muito relevante. Vou pedir inclusive que você compartilhe esse vídeo, com outras pessoas que talvez passaram por isso, para que a gente consiga entender o que você pode fazer nesse tipo de situação, tá? Também vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida e continuar acompanhando os meus conteúdos, certo? Para a gente começar a falar sobre isso, é importante entender o que são remunerações abaixo do salário mínimo. E para compreender isso, a gente precisa entender que o INSS ele estabelece dois parâmetros, um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo para remuneração, né? O parâmetro mínimo é nada mais, nada menos do que o salário mínimo vigente, que a gente chama de piso. Já o parâmetro máximo é também um valor que é atualizado todos os anos pelo governo federal. Esse ano de 2026 está sendo o valor de R$ 8.475 aproximadamente. Mas como a gente vai falar aqui sobre remunerações abaixo do mínimo, então a gente fica neste patamar aqui, nesse assunto aqui, que é justamente o piso do INSS. Então, todas as vezes que uma remuneração de um determinado funcionário ou até mesmo de um contribuinte individual estiver inferior a esse piso, inferior ao salário mínimo, consequentemente vai ficar aparecendo uma pendência ali no seu extrato previdenciário, que geralmente é marcada por um indicador, tá? Então, é muito importante dar uma olhada lá no seu extrato para ver se está aparecendo alguma coisa em relação a isso, certo? O problema das remunerações abaixo do salário mínimo costuma acontecer, por exemplo, quando a pessoa trabalha de meio período, porque nesse caso a pessoa recebe uma remuneração proporcional ali à quantidade de horas que ela trabalha naquele dia. Isso também pode acontecer, por exemplo, quando o funcionário pede demissão no meio do mês, e aí, consequentemente, ele também recebe um salário proporcional à quantidade de dias trabalhados naquele mês. Outra situação que também pode acontecer isso é, por exemplo, quando você é um prestador de serviço a uma pessoa jurídica. Porque nesse caso, a empresa ela vai fazer o recolhimento da sua contribuição previdenciária, mas a base de cálculo considerada para isso, é o valor ali daquele serviço prestado, Então, eles calculam 11%, às vezes pode ser 20% também, a depender da categoria, em cima do valor que foi pago a você, Então, se a sua base de cálculo, se o seu salário naquela empresa foi inferior ao salário mínimo, então, consequentemente, também vai acontecer esse problema lá no extrato do INSS. E aí a gente teve uma alteração na reforma da Previdência que trouxe algumas mudanças, a respeito dos desdobramentos disso no tempo de contribuição, na carência e na qualidade de segurado. Antes da reforma da Previdência, se você era empregado e você recebia em um determinado mês um salário inferior ao salário mínimo, isso não necessariamente iria afetar os seus direitos na Previdência Social. Por quê? Porque o importante era que você tivesse trabalhado o mês todo, para que aquela competência, aquele mês, fosse incluído como tempo de contribuição, por exemplo. E isso independente do valor do salário que você recebeu, tá? Mas depois da reforma da Previdência, houve uma mudança, ali na legislação, e eles começaram a considerar como parâmetro não mais a quantidade de dias trabalhados naquele mês, mas sim o valor da remuneração efetivamente recebida ali por aquele funcionário, Então, quando a gente fala de uma remuneração abaixo do salário mínimo posterior a novembro de 2019, que foi a data da reforma da Previdência, isso é muito preocupante porque isso vai significar que aquele período não vai ser incluído como tempo de contribuição, como carência e também não vai ser incluído para definição se aquela pessoa tem ou não qualidade de segurado na Previdência Social. Claro que na via judicial a gente já está conseguindo uma certa flexibilização em relação a isso, E aí existem várias fundamentações para a gente conseguir isso. Mas eu estou falando aqui na via administrativa, perante o INSS, que realmente pode acontecer essa dificuldade, na verdade vai acontecer
se você não fizer nenhum tipo de correção no seu extrato previdenciário antes de fazer a solicitação de um benefício. No caso dos contribuintes individuais, por exemplo, não houve alteração em relação a isso na reforma da Previdência. Então, mesmo antes de 2019, como também depois de 2019, esses contribuintes eles devem ter salários superiores ao salário mínimo, né, ou pelo menos igual ao salário mínimo, para que aquele período seja considerado para todos os fins previdenciários. Caso contrário, também não vai ser contabilizado como tempo de contribuição, carência, qualidade de segurado, nada, tá? Como que a gente faz para resolver esse problema, né? Se você for empregado ou contribuinte individual e esse problema tiver aparecido em um período posterior a novembro de 2019, então dá para resolver pelo aplicativo do Meu INSS, tá? Você tem que procurar a opção Ajustes de Complementação e vai aparecer lá algumas opções para você, né? Ou a complementação, ou então o agrupamento, enfim, existem outras opções lá para você fazer essa correção. Agora, se a gente está falando de contribuinte individual anterior a novembro de 2019, então esse ajuste ele deve ser solicitado inicialmente pelo 135, né? E depois você pode formalizar ali a solicitação pelo aplicativo do Meu INSS, porque é a própria Previdência Social que tem que emitir essa guia de pagamento. Mas é importante alertar que em alguns casos essas contribuições, complementações, elas podem sair muito caras, porque tem a aplicação de juros e de multa. Então é importante você fazer uma análise individualizada do seu caso, principalmente nos casos de aposentadoria ou pensão por morte, para ver o que vale a pena fazer ali efetivamente, né? Se complementação ou se às vezes pagar novas contribuições vai ser mais vantajoso, e a gente consegue identificar isso dentro de uma simulação, de uma análise de aposentadoria ou até mesmo de um planejamento previdenciário. Outro ponto que é importante se atentar é que uma vez que você faz esse ajuste de complementação, ele se torna irrevogável, então não dá para desfazer. Ele realmente se incorpora ali ao seu extrato previdenciário. Então é por isso que é tão relevante fazer uma análise prévia para verificar se é realmente aquilo o caminho mais indicado para você. Então é isso, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se você quer analisar de forma mais minuciosa o seu caso, eu também vou deixar aqui o meu contato para você entrar em contato comigo e agendar uma consultoria jurídica, tá? Peço novamente que se você gostou do vídeo, deixe aqui uma curtida e também se inscreva no canal para continuar acompanhando aqui esses vídeos que eu venho fazendo sobre a Previdência Social, tá? Muito obrigada, um abraço!